Nesse vídeo, vamos ver como foram as questões da prova da segunda fase da 12ª Olimpíada Brasileira de Biologia, uma prova de 120 questões. Como de costume, vou fazer dois vídeos, esse primeiro vídeo com as questões de 1 a 60, um próximo vídeo com as questões de 61 a 120. A prova começa com um texto aqui para as questões 1 a 3 sobre o desastre, que teve lá em Minas Gerais com o rompimento da barragem de rejeitos da Samarco, que destruiu ali, o distrito de Bento Rodrigues, uma região ali de Minas Gerais, que foi bem impactada por esse desastre que teve. Um desastre sem precedentes na história do Brasil e do mundo, porque superou inclusive outros acidentes semelhantes que aconteceram nas Filipinas, por exemplo, há algumas décadas atrás, que tiveram um volume ali enfim, de rejeitos, menor. E para além do impacto do rompimento de uma barragem, que por si só já seria um problema enorme, essa lama ela vem com rejeitos, de atividade ali de mineração, então cheia de componentes tóxicos, certo? Metais pesados, resíduos, da atividade de mineração, e em contato com o meio ambiente, claro que isso vai levar ali a uma série de problemas também para o meio aquático, para o solo, enfim, espécies de plantas, animais, etc. Dito isso, a questão número 1 era uma questão sobre biomagnificação, para saber que os metais pesados presentes nessa lama, que, enfim, escoou ali e atingiu corpos hídricos, rios, mananciais, etc., ia se acumular mais em animais que tivessem níveis tróficos superiores, maiores, predadores, carnívoros, por exemplo, os peixes. Então, componentes tóxicos, metais pesados, por exemplo, vão se acumular mais em animais predadores, de níveis tróficos maiores. Se tivesse aqui uma alternativa peixes herbívoros e peixes carnívoros, a pessoa marcaria peixes carnívoros, sem dúvida. Aqui, na ausência de peixes, a gente poderia marcar zooplâncton, mas como tem peixes, ok. Peixes seria a resposta. A questão 2 falou sobre a chegada desses rejeitos, dessa lama, no ambiente marinho, levando ali a um aumento da turbidez da água, portanto, vai afetar o quê? Fotossíntese, certo? A chegada de luz para os organismos marinhos que fazem fotossíntese, por exemplo, as zooxantelas, que são algas ali que estão associadas a corais, e que com certeza com esse aumento da turbidez na água vai ter uma diminuição ali do aporte de luz e vai afetar ali a fotossíntese dessas algas, dessas zooxantelas, e portanto vai afetar todo aquele ambiente ali, aquele ecossistema ali de recifes de corais. A questão 3 falou sobre espécies utilizadas na biomonitoramento, melhor dizendo. E, enfim, são espécies que têm ali alguma sensibilidade, a mudanças nas características ambientais. Então, aumento na população ou diminuição, aumento na distribuição dessa espécie no ambiente poderiam ser indicativos ali de algum tipo de impacto que esse ambiente estivesse sofrendo. A depender do estudo que você quer fazer, pode-se escolher uma espécie mais sensível ou menos sensível, dependendo do que você está tentando medir ali. Então é muito comum utilizar, artrópodes, moluscos, às vezes até mesmo aves, Ah, mas é muito importante que essa espécie seja assim indissociável, a história ecológica dela seja indissociável daquele ambiente para que você possa perceber realmente assim que é algum impacto naquele ambiente ali que está causando aquilo naquela espécie. Aqui a questão trouxe especificamente para monitoramento da água do Rio Doce, poderia se utilizar ali insetos plecópteros, que são insetinhos que estão ali, naquela região, e que, enfim, alterações na dinâmica populacional desses insetos poderiam indicar ali um aumento na poluição local. A ordem plecóptera são esses bichinhos aqui. Lembra um pouco assim um mini gafanhotozinho, A cara dele parece bastante de um gafanhotozinho, mas tem ali asas, Parece também um cupim, dependendo de como a pessoa interpreta ele. Mas o nome é plecóptero, certo? A questão 4 fala sobre uma região do Brasil cuja cobertura vegetal predomina a família da árvores, da família das coníferas. Então a gente pensa em pinheiros, gênero pinos, araucária. O texto fala um pouco sobre o clima, subtropical, invernos rigorosos, porém alto índice pluviométrico, verões quentes. Bom, isso ele está falando da Mata das Araucárias, que é a região ali ao sul, onde tem ali as araucárias, também chamada Pinheiro do Paraná. E essa discussão pode parecer pequena para algumas pessoas, mas eu não classificaria necessariamente como um bioma. Eu acho que a Mata das Araucárias é um ecossistema, é um ambiente associado, pertencente ao bioma Mata Atlântica. Claro que a literatura pode variar nesse sentido, mas é que eu estou mais acostumado a pensar na Mata das Araucárias como um componente do bioma Mata Atlântica. É assim que eu estou acostumado a ver na literatura, mas eu entendo que algumas pessoas podem, falar bioma, de forma genérica. E eu não sei até que ponto isso estaria errado, por isso que eu tô deixando bem claro que isso é a minha opinião, Se eu fosse falar de Mata das Araucárias, eu falaria como um ecossistema associado à Mata Atlântica. Só isso. A questão 5 fala pra gente que um bioma é classificado primariamente pela fitofisionomia, ou seja, as plantas que compõem, aquele ambiente, o tipo de vegetação, melhor dizendo, E as plantas acabam sendo um melhor fator para reconhecimento, para classificação de um bioma do que animais, porque as plantas são imóveis, são fixas no solo, e os animais, eles se distribuem de forma assim, mais livre pelo ambiente, Claro, tem ali as constrições, mas as plantas em geral vão ter ali uma distribuição mais, assim, elas vão ser mais sensíveis, às limitações, às interações.
E assim, o mecanismo de dispersão da maioria das plantas é aquela coisa, né? A sementinha que cai ali no pé da árvore, ou um passarinho que pega e leva pra um pouco mais longe. Mas assim, né? Eu vou usar como um exemplo ilustrativo aqui a onça-pintada, né? A Pantera onca. A distribuição geográfica da onça-pintada, olha só que coisa interessante. Se a gente fosse determinar, né, um bioma pela distribuição da onça-pintada, mesmo hoje considerando, né, a população já reduzida, seria difícil, né? A gente vê aqui no Pantanal, a Amazônia, um pouco de Cerrado, até na Mata Atlântica, né? Então, assim, é difícil, né? Pela distribuição de um animal, tudo seria o mesmo bioma, se fosse o caso. Agora eu vou pegar o exemplo de um animal que tem uma distribuição um pouco mais restrita, o jacaré do Pantanal. Olha a distribuição dele, bem mais limitada ali àquela região pantanosa mesmo, né, do Pantanal. E para falar de especificidade e endemismo, né, quem é melhor que o mico-leão-dourado, observa aqui. Uma distribuição geográfica limitadíssima, né, é um território muito pequeno. Então, assim, é claro que existem casos de animais que poderiam muito bem ser símbolos, né, e que inclusive o mico-leão-dourado é um símbolo da Mata Atlântica, por razões óbvias, né. Eu só tentei trazer um pouco dessa discussão sobre como que animais podem, em alguns casos, sim servir como símbolos, né, de um determinado bioma, mas assim, você não pode esperar isso de todos eles, enquanto que plantas, geralmente é bem mais fácil, né, de você identificar que plantas são mais, assim, específicas, né, e pertencentes a uma determinada região geográfica por conta de todas as limitações de dispersão e etc. E como a questão colocou aqui, né, pelo fato de que elas são fixas no solo, não saem andando por aí correndo. Questão 6 tem aqui um textinho um pouco longo falando sobre um programa que teve na Globo, Expedição Xingu. Alguns aventureiros ali fizeram, né? Tentaram não reconstruir, mas refazer, né? Um trajeto que tinha lá nessa região. Enfim, eu acho que esses episódios não estão mais disponíveis, talvez na internet vasculhando, mas eu não encontrei. Bom, eventualmente aqui ele fala sobre uns jornalistas, né, saíram de uma região lá do Cerrado em direção à floresta amazônica. Sendo assim, pode-se concluir que a visão que os aventureiros passaram a ter quando pousaram, ou seja, agora eles estavam na floresta amazônica. O que eles viram quando desceram do avião? E aqui a gente volta para aquele tópico, né, da vegetação. Eles viram flora exuberante? Sim, é uma floresta tropical, né? Espécies como seringueira, guaraná, vitória régia, tudo plantas típicas ali da região do Amazonas, né? Outras alternativas ficaram brincando, né, com outros biomas, né, com outras características da vegetação, por exemplo, da caatinga, do cerrado, né, por aí vai. E a questão 7 foi num nível mais específico e quer saber um pouco sobre as características da vegetação da região da Amazônica, né? Então, assim, o que você esperaria encontrar numa planta amazônica? Higrófilas são plantas que vivem ali no ambiente com solo com bastante umidade, né, bastante água, né, como você espera encontrar na Amazônia. Latifoliada, folhas largas, né, alta transpiração, folhas grandes, né. Perennifolia, a árvore é diferente de caducifolia, né? A árvore perennifolia, ela nunca perde as folhas, a árvore caducifolia, eventualmente, na época reprodutiva, por exemplo, pode perder as folhas, né? Para poder investir em flores e tudo mais. Fotossíntese C3 predomina lá na Amazônia, fotossíntese C3, uma vez que não existe lá, enfim, estresse hídrico, né? Não existe também, assim, nenhuma característica que leve a planta até algum tipo de privação de água ou altíssimas temperaturas e falta de água no solo, que poderia justificar fotossíntese C4 ou CAN. Eu não tô dizendo, nem posso dizer que lá não tenham plantas C4 e CAN, tá? Mas predomina, certo? É mais comum fotossíntese C3 na floresta. Agora, o hábito reptante das plantas, a questão aqui tá dizendo que lá você não encontraria esse tipo de hábito. é, ou pelo menos que essa característica, que esse hábito reptante seria incomum lá, certo? Bom, é interessante a pessoa saber, né, minimamente assim, as adaptações, né, os padrões que a gente chama de hábito, né, que é o padrão de crescimento do caule. Então, por exemplo, a gente tem, assim, espécies, né, hábito de caule rastejante que crescem rente ao chão. Então, a gente tem, por exemplo, o caule do tipo sarmento, que é um caule rastejante, que a planta vai ter uma raiz, certo, de onde vai ter o crescimento, e esses caules vão se espalhando pelo chão, rente ao chão, como, por exemplo, a gente vê ali aquelas plantas rasteiras ali de região arenosa, né, próxima ali justamente da praia mesmo, bem naquela parte da areia mais solta da praia, então Brutaparon, algumas espécies de cavalinha, hipomés, né, como o texto está colocando aqui. São plantas, elas têm uma raiz, você consegue traçar, né, ela até uma raiz onde está a planta, o crescimento, né, da planta, e os ramos vão se, os galhos, né, enfim, o caule de uma maneira geral, vai se crescendo de forma paralela ao chão. E ela pode se fixar, né, na areia, é bem complicado, mas ela justamente tem, essas plantas têm uma importância, né, na fixação da areia, né, das dunas. Tem caules rastejantes tipo estolho, que é o seguinte: eventualmente, ao longo do caule, a planta vai lançando novas raízes. Então, por exemplo, no morangueiro, né, tem esse tipo de padrão. O ramo, né, a quem chama assim de ramo, né, o caule da planta vai crescendo rente ao chão e eventualmente ele lança uma nova raiz e aquilo ali vira um novo indivíduo, certo? Você pode romper, né, isso aqui é um novo indivíduo, isso aqui é um outro indivíduo, certo? Ela se clonou de certa forma. Isso é uma espécie de crescimento vegetativo, de reprodução assexuada, né? É uma clonagem. Essas páginas que eu mostrei eu tirei desse livro aqui, Lopes e Rosso, da editora Saraiva. Livro de ensino médio mesmo, segundo ano.
Eu coleciono livros didáticos, obviamente, né? E eu quero, assim, apenas indicar que existem sites na internet que você consegue fazer download de livros didáticos. Então, assim, o meu ponto aqui é o seguinte: busquem, né, livros didáticos na internet. Tem muita coisa boa. Dessa editora Saraiva, inclusive, tem muito livro bom dela. E tudo assim de graça na internet você consegue baixar esses livros. E tem muito material bom, tem muito conteúdo bom nesses livros. A questão 8 mostra aqui uma tirinha, né? Um tamanduá e uma formiga, uma relação de predação, certo? O tamanduá chavecando ali a formiga só pra comer ela, né? Basicamente essa que é a piada. Portanto, predação, uma relação ecológica desarmônica interespecífica, certo? Sobre essa relação e outros aspectos das interações entre organismos, assinale a alternativa correta. Letra A, o gráfico que melhor representaria a dinâmica das populações de formigas e tamanduás, presa e predador, né? No caso, predador e presa, seria aquela formada por duas curvas oscilantes. Aquela curva normal de presa-predador. A gente vem no Google rapidamente, pesquisa curva presa predador, aparece isso aqui, ó. É basicamente isso aqui que a questão estava falando, duas curvas oscilantes, né? E você vê que tem relação de uma para outra. Quando a população de predadores, de presa no caso, aumenta, a população de predadores aumenta também, né? Com um certo delay. Depois, conforme a população de presas vai caindo, a população de predadores também vai caindo, porque existe uma relação de dependência ali, né? Essa curva pode aparecer de diversas formas, mas todas elas representam a mesma coisa, né? Essa coisa da oscilação, uma população controlando o tamanho da outra. Isso aqui que é o mais importante. A questão 9 fala sobre a relação ali, né, entre lixão e aterro sanitário. Dentre as possíveis melhorias que os municípios poderiam vir a ter, né, a população com a prática com a instalação de aterros sanitários, a gente poderia citar. Eles colocaram no gabarito letra B a melhoria na qualidade de vida das pessoas, ok, que vivem ao redor do terreno. Diminuição da insalubridade local, ok também. Menor poluição visual, isso aqui eu discutiria um pouco, porque o aterro sanitário ele cria ali um volume, né, de uma montanha de lixo. Então eu não sei se é necessariamente poluição visual, eu não sei o que ele quis dizer com isso, mas ok. Não contaminação do lençol freático, desde que haja coleta de chorume, né? Para que ele não vá pro lençol freático. Acreditem, muitos aterros talvez não façam isso, embora haja lei obrigando. Enfim, quem já teve a oportunidade de ir próximo de um aterro sanitário sabe que lá ainda continua sendo uma região bem, assim, tem barulho, né? O caminhão de lixo chegando toda hora, tem aquela movimentação. Enfim, não é necessariamente assim, o melhor local do mundo para se morar, mas é muito melhor do que um lixão. A questão 10 fala sobre a importância do nitrogênio. O nitrogênio gasoso, a gente não consegue quebrar ele, né? Na nossa. A gente inala ele, né? Mas a gente não consegue trabalhar aquela molécula porque ela tem uma ligação muito forte, né? Os átomos de nitrogênio ficam ligados com ligações triplas e tudo mais. A gente precisa da ajuda de bactérias para que faça a quebra desse N2, né? Para liberar então ali, para produzir, né, as amônias, os nitratos que as plantas vão poder se aproveitar e que eventualmente chegam na gente pela cadeia alimentar. Bom, as bactérias nitrificantes, que fazem nitrificação, participam do ciclo do nitrogênio principalmente. A etapa da nitrificação, a gente vai ter ali a conversão da amônia em nitrito, na nitrosação, e depois de nitrito em nitrato, na nitratação, certo? Então ele está deconvertendo a amônia em nitrato, a qual as plantas absorvem. Isso aqui ele pegou a etapa da nitrificação toda, né, e não diferenciou ali nitrosação e nitratação, tratou como apenas uma etapa, certo? E está correto também. E as outras alternativas eram outras fases do ciclo do nitrogênio, talvez fixação, amonificação, denitrificação. Isso aqui é feito pelos vegetais, né? Incorporar o nitrogênio em aminoácidos, em compostos orgânicos. Aí já é exatamente, né, o papel que as plantas vão ter agora, né? Para fazer essa incorporação do nitrogênio nas moléculas orgânicas, para poder então, enfim, os níveis tróficos superiores, né? Vão ter acesso ao nitrogênio através disso. A questão 11 é uma questão super densa e profunda. Ela diz o seguinte: se a segunda lei da termodinâmica ensina sobre um aumento universal da desordem, aumento da entropia, por que a vida com seu aumento geral de ordem, diminuição da entropia, né, parece violá-la? O gabarito é letra D, porque os seres vivos geram uma condição de diminuição local da entropia, que é compensada por um grande aumento da entropia em outros locais do universo. E aqui a gente vai pensar especificamente no Sol, tá? A diminuição da entropia na Terra, no caso nos seres vivos, né, é compensada pelo aumento da entropia no Sol. Uma coisa muito densa, muito profunda, eu não tenho condição de discutir isso aqui. Vou colocar um link para um fórum na internet onde eles estavam discutindo isso, e alguém lá colocou inclusive fórmulas matemáticas. Desse tema, eu acho que é importante a pessoa pelo menos ter noção do que é entropia, né? Uma entropia baixa é um sistema super organizado, e uma entropia alta é um sistema mais desorganizado. E a questão lá estava justamente, né, colocando assim a vida, né, com a diminuição dessa entropia, porque os organismos vivos são sistemas super organizados, né? Enquanto que uma lei da termodinâmica, da física, né, prevê aumento da entropia. Então estaria havendo uma compensação por essa diminuição da entropia na vida na Terra, com o aumento da entropia em outros locais do universo, por exemplo, no Sol. E, como eu disse, é muito profundo, mas tentem pelo menos pescar isso aqui, né, para pelo menos... Questão 2 é aquele assunto sobre a divisão, né, do estudo da ecologia, quando a gente vai estudar, né, um ambiente natural, a biosfera, certo? Os seres vivos.
a gente divide ali em populações, né? O indivíduo, populações, comunidades. O que são populações? São conjuntos, né, de indivíduos de uma mesma espécie, a gente chama de população. Uma comunidade é um conjunto de populações, né, de indivíduos de uma mesma espécie. Então, se você tem uma floresta com 3 espécies, né, formando ali populações, certo? São 3 populações, porque são 3 espécies. São indivíduos de 3 espécies diferentes formando 3 populações. Questão 13 falou: qual dos seguintes processos seria considerado um exemplo de biorremediação? E aqui o gabarito seria a letra E, a adição de sementes de uma planta acumuladora de cromo em um solo contaminado por cromo. E por que não a letra A? A adição de micro-organismos fixadores de nitrogênio num solo, né, degradado com baixa disponibilidade. Aqui eu acho que a questão seria mais assim, uma fertilização, né, um aumento, um solo empobrecido num nutriente, né, limitante, você vai lá e apenas aumenta a quantidade daquele nutriente, mas esse solo não estava realmente, pelo menos de acordo com a alternativa, não estava sendo impactado pela presença de nenhum componente ali tóxico. Diferente da letra E, que você tinha ali literalmente o metal, né, o cromo, e você queria retirar esse cromo, esse metal do solo, para poder então, né, restabelecer ali as condições plenas, né, para o desenvolvimento do que você fosse plantar naquele solo. Então a letra E seria assim, biorremediação, letra A mais assim, um caso de fertilização, né, de enriquecimento do solo. A questão 14 trouxe pra gente essa figura aqui, com uma montanha, uma floresta e um oceano, né? E ela vai explorar um pouco assim as diferentes condições em cada um desses ambientes, né? Em relação ali à luz, temperatura, pressão, se eu não me engano, oxigênio. E vamos dar eu fiz um slide aqui só pra tentar assim. ah, eu vou mostrar o slide. Então eu separei aqui, né, os 3 ambientes. Por exemplo, na montanha, o que eu espero na montanha? Alta luminosidade, certo? Baixa pressão no topo da montanha, né? A gente tá falando aqui do topo da montanha, certo? Baixa pressão, temperatura baixa também, né? Lá, a atmosfera, né? Tudo vai ser mais frio, né? Vai ter menos umidade. Oxigênio, rarefeito, né? Isso aqui é o que eu espero do topo da montanha. Na floresta, o que eu espero lá? Uma luz média, né? Baixa, por causa do dossel da floresta. Pressão normal, temperatura alta, porque é uma floresta aparentemente tropical. Oxigênio também normal. É, no oceano, o que eu espero lá? Considerando a zona afótica. Por quê? Porque no oceano a gente vai ter a zona fótica, onde tem luz, e a zona afótica. Aqui eu estou considerando a zona afótica. Luz ausente, porque é a zona afótica. Pressão alta, no fundo do oceano, certo? Temperatura baixa, oxigênio baixo. Então, o organismo que vive aqui no fundo do oceano, ele vai estar habituado a essas condições aqui, certo? De alta pressão, baixa temperatura, baixo oxigênio dissolvido. E pela ausência de luz, a gente pode imaginar que muitos desses organismos eles podem inclusive recorrer a estratégias para reprodução e predação, que é uma bioluminescência. Só tô falando isso porque a alternativa vai ter bioluminescência, então assim, só para preparar, né? Bom, de acordo com tais informações, tudo aquilo que eu discuti lá no slide, podemos dizer que, gabarito letra B, o organismo C, que vive no fundo do oceano, é adaptado a grandes pressões, como eu disse, baixas temperaturas, podendo ser bioluminescente, que é uma estratégia ali, né, para predação e reprodução de alguns organismos que vivem lá no fundo do oceano. Não todos, mas alguns. Questão 15 é uma questão super técnica e específica sobre o ácido etileno diamino tetraacético, o famoso EDTA, que é usado ali em tampão de eletroforese. É um tipo de questão assim que eu prefiro colocar um texto na descrição sobre esse componente, né? Quem quiser ler e estudar. Basicamente as características dele envolvem, né? A afinidade ali com íons, né? E basicamente o que ele não faz, que é isso que a questão quer saber. Catalisar a polimerização de proteínas. Inclusive ele é utilizado para separar proteínas que muitas das vezes ficam agregadas ali, às vezes por conta da reação. Como eu disse, é uma coisa muito técnica e específica, é bom a pessoa pegar um texto e ler, né, sobre ele. Mas basicamente, então, aqui o incorreto seria a letra B. Ele é um agente quelante, né? Essa aqui, inclusive, é a função principal dele. E ele tem essa afinidade pelos íons, né? Por isso que ele ajuda a remover íons de soluções. Questão 16. A eficiência catalítica de duas enzimas distintas pode ser medida através do valor do Km das proteínas, que é a constante de Michaelis. Um teminha da bioquímica que é bem chatinho, envolve muita matemática. Capítulo 2 do Leninger fala sobre enzimas. Já mostrei isso aqui em algum episódio, ou talvez vários da série. E a parte da questão da constante de Michaelis vai aparecer quando eles começam a falar de cinética enzimática, né? Que é a parte ali justamente da relação das enzimas com o substrato, né? E a constante de Michaelis, né, a Km, justamente sendo a quantidade de substrato que uma enzima precisa para atingir metade da velocidade máxima de reação dela. Como eu disse, é um tema bem complicadinho, né? Mas, enfim, envolve muita matemática e nesse capítulo eles vão fazer toda a derivação da constante da equação de Michaelis-Menten, né? Que foram os dois, assim, principais que começaram lá o trabalho, né? Com essa constante. Enfim, esse tópico aqui, ó, a relação, né, do substrato, da concentração de substrato e reação da enzima, né, expressa quantitativamente, eles vão fazer passo a passo aqui a derivação daquelas equações. E eventualmente isso aqui, ó, parâmetros cinéticos, né, são usados para comparar a atividade de enzimas, que é basicamente o que a questão estava falando lá. Enfim. A questão 17 diz o seguinte: enzimas que possuem ligeira diferença em sua estrutura molecular, isso é importante, ligeiras diferenças, elas não são idênticas, certo? Mas desempenham a mesma atividade metabólica, ou seja, elas são equivalentes em termos de atividade metabólica. São chamadas de isoenzimas.
E aqui, claro, a discussão que surgiria seria qual é a diferença entre iso e homo, certo? E eu vou tentar explicar, mas eu vou fracassar miseravelmente, mas basicamente é o seguinte: iso é quando uma coisa não é idêntica à outra, mas é equivalente. Então, por exemplo, eu posso ter R$ 100 com uma nota de 100 ou R$ 100 com duas notas de 50. Não é idêntico, mas o valor é o mesmo. Sabe, iso, é equivalente. Homo é quando é literalmente idêntico. Então, por exemplo, eu posso ter R$ 100 com duas notas de 50, eu tenho ali um conjunto homogêneo, não sei se esse exemplo é bom. Eu posso também fazer R$ 100 com uma nota de 50, uma de 20, uma de 10 e duas de 5, aí eu tenho um conjunto heterogêneo, já não é mais homogêneo, mas é iso, né? É equivalente. A explicação que eu dei, claro, ficou bem, assim, né, talvez poluída, mas pensem nisso, né, na diferença entre iso e homo. Basicamente, que seria então iso porque elas não são idênticas, mas têm uma função equivalente. A questão 18 quer saber qual é o aminoácido mais quimicamente mais simples, né, que possui apenas um hidrogênio, né, um átomo de hidrogênio ali como radical. É a glicina, isso aqui a pessoa teria que olhar, né, as fórmulas estruturais dos aminoácidos. Então, assim, visto algum tempinho olhando uma imagem como essa aqui, onde você vai ver as fórmulas estruturais, né, repara aqui que a glicina é o mais simplesinho de todos, né. A gente vê aqui, né, onde seria o radical, a gente vai ter apenas um átomo de hidrogênio, comparado com outros, né, que tem radicais, assim, mais complexos. Então, basicamente, essa que era a ideia da questão. A questão 19 parece que aconteceu algum erro aqui na redação dela. Ela começa falando sobre a complexidade da transcrição do DNA, né, em eucariotos e eventualmente ela pergunta: assinale a alternativa que apresenta corretamente uma vantagem, né, da manutenção desse complexo processo de transcrição para a conservação disso, né, evolutivamente em procariotos. Então assim, ela começa falando sobre eucariotos e na pergunta ela fala sobre procariotos e o gabarito que eles deram, letra E, fala de novo sobre eucariotos. Então assim, aí vocês podem ler aí. Para economizar tempo, o que eu queria discutir dela é o seguinte: eu acho que eles queriam dizer eucariotos aqui, certo? E isso abre, assim, a pessoa teria que interpretar que sim, eles quiseram dizer eucariotos ali e marcaria a letra E. Eu acho que numa questão objetiva você não pode abrir, né, espaço para esse tipo de erro e de necessidade de interpretação da pessoa que houve um erro, a menos que o professor fosse avisado disso e avisasse para a turma, né, olha, de questão 19 teve um erro ali. Então, assim, eu acho que essa questão devia ter sido anulada e não foi no gabarito oficial. Então, assumindo que eu posso também estar cometendo aqui alguma cegueira, né? Algum erro que eu possa estar de interpretação minha aqui, mas eu acho que isso aqui foi um erro nessa questão. Enfim. E a questão 20 é uma questão simples também, um tema que já foi discutido em vídeos anteriores. Aminoácidos, peptídeos e esteroides como precursores ali de hormônios, certo? Em algum vídeo anterior eu até mostrei lá no GitHub, mas aqui eu vou mostrar a mesma coisa, só que agora nesse textinho aqui. Tipos de hormônios, né? Hormônios derivados de lipídios, de aminoácidos e hormônios peptídicos, né? Vou colocar um link para esse textinho aqui também na descrição, super legal. A questão 21 fala sobre um experimento com pé de milho, que é uma gramínea C4, certo? Eles fazem um experimento colocando lá um carbono radioativo, né, que enfim indica a posição dele. Depois de um segundo da aplicação desse carbono, ela é iluminada, né, irradiada com luz. Depois de um segundo, esse carbono é encontrado nos átomos, né, das moléculas de malato, aspartato, oxalacetato. E só depois de 60 segundos, depois de um minuto, né, ela começa a aparecer no fosfoglicerato, né, no 3-fosfoglicérico, que já é uma molécula que vai estar ali na fase química da fotossíntese. Bom, considerando que o milho a gente sabe que é uma planta C4, né? A explicação para essa demora desse carbono sair do malato ou do oxalacetato ou do aspartato e ir para o 3-fosfoglicerato é o fato de que ela é uma planta C4, né, com separação espacial entre a absorção e a fixação do carbono. E aqui, claro, é importante a pessoa saber, né, a diferença, né? Vai ter ali uma separação espacial, vão ter células do mesófilo e células da bainha vascular nas plantas C4, né? E, enfim, o CO2 vai entrar nas células do mesófilo, vai ser ali fixado numa molécula de 4 carbonos que vai para a célula da bainha vascular, e lá ele vai ser retirado um CO2 dele, que vai para o ciclo de Calvin, né? Lá vai virar o 3-fosfoglicerato, e uma molécula de 3 carbonos vai voltar para o mesófilo para poder fazer a regeneração. Estou falando aqui simplificadamente, recomendo muito a leitura sobre a fotossíntese C4. Então a demora estaria nesse fato aqui de que o carbono tem que ser primeiro fixado aqui numa molécula e depois transportado até a bainha vascular, certo? E quando a gente começa a estudar, né, os diferentes tipos de fotossíntese, né, em algum momento a gente tem que se deparar com essa coisa da diferença entre C4 e CAN. C4 é espacial, CAN é temporal, né? E como é que eu fazia para lembrar, né, que o C4 é espacial? Eu lembrava do Counter-Strike, né, que a gente tinha que pegar a bomba, né, C4, e tinha ali uma separação espacial entre os sítios para a implantação da bomba, certo? O sítio A e o sítio B. Então, essa que era a relação que eu fazia para lembrar que C4 era espacial. Enfim, tô só falando isso aqui porque pode ser que isso aqui ajude também alguém a lembrar dessa relação. Questão 22 é uma questão chatinha daquele tema de desacoplamento mitocondrial, e aqui basicamente o que a pessoa tinha que saber é que o desacoplamento mitocondrial reduz a quantidade de ATP produzido pela cadeia transportadora de elétrons, certo? Pela fosforilação oxidativa. Então ela vai fazer aqui uma introdução, né? Vai falar sobre a reação, né? A ATP produzido, P por oxigênio consumido, então quantos átomos de oxigênio são utilizados, né, na produção de um ATP, tem essa razão, lembrando que o oxigênio é o aceptor final de elétrons, né, na cadeia,
na fosforilação oxidativa. E a pessoa tendo esse cenário em mente de que o desacoplamento vai diminuir a quantidade de ATP produzido, né, numa unidade de tempo por fosforilação oxidativa, a pessoa teria que olhar para esse gráfico aqui e entender que esse cenário seria caracterizado aqui pela letra E. Estamos produzindo menos ATP por oxigênio utilizado, né, consumido, num determinada unidade de tempo. É denso isso aqui, a pessoa tem que estudar desacoplamento mitocondrial. Eu já falei um pouco disso em vídeos anteriores, mas eu mesmo não me aventuro muito assim a explicar muito detalhadamente, porque é um tema da bioquímica que é super complexo. Questão 23, uma questãozinha básica de sistema digestório, né? Tripsina, a enzima que vai ali atuar na digestão de proteínas no intestino, pepsina no estômago, né? Aqui ela quer saber a enzima enteroquinase atua na conversão disso, vai acontecer no intestino, portanto, tripsinogênio em tripsina. É isso que vai estar acontecendo lá no intestino. E a questão 24, ainda dentro dessa fisiologia básica, né? Quem são os sistemas do corpo que controlam ali a pressão arterial? Aqui a pessoa pensaria em sistema nervoso e circulatório. E agora é a hora da pessoa pegar, né, aquelas questões que a gente viu em vídeos anteriores, né? Tudo aquilo que a pessoa já viu sobre rins, sobre aldosterona, sobre renina, sobre angiotensina, melhor dizendo. Montar todo esse quebra-cabeça e ver, né, como que o sistema nervoso atua, né, através de neurotransmissores, os hormônios atuando ali também, o rim, né, o sistema circulatório de uma maneira geral, atuando na regulação da pressão arterial, né. É hora da pessoa pegar todos aqueles componentes que a gente viu separados e agora juntar o quebra-cabeça e perceber que, no geral, o sistema nervoso e circulatório estão atuando no controle da pressão arterial. A questão 25 é uma questão também bem complicada. Ela traz aqui um cenário com soldados, né, na guerra, em locais ali com temperatura 25 graus abaixo de zero. E basicamente o que ela vai querer saber é o seguinte: considerando, né, que a redução na temperatura a cada 10 graus você diminui ali as taxas de reação enzimática, certo? Qual seria a resposta corporal apresentada pelo soldado alemão numa situação ali, né, de 25 graus abaixo de zero? A gente pode pensar aqui em qualquer organismo vivo endotérmico, né, nessas circunstâncias aqui, o que você esperaria da resposta corporal dele? E é interessante porque, como o texto fala sobre diminuição da atividade enzimática, né, a pessoa olharia aqui para a diminuição da atividade mitocondrial e lembraria ali talvez de ciclo de Krebs, né? E pensaria, pô, o ciclo de Krebs é, né, todas as etapas ali têm uma atividade mitocondrial. Claro que isso aí vai ter uma diminuição, né? Então, eu, particularmente, assim, eu achava que a letra B tinha aqui, a princípio, né, uma relação. O gabarito da letra D, aumento da glicogenólise. Eu consegui também achar alguns textos que falam sobre exposição de seres humanos, né, ao frio crítico. Tem ali, aparentemente, um aumento da glicogenólise, que é a quebra do glicogênio. É muito complicado, não dá pra explicar, mas vou colocar os links pros textos. Só pra dizer assim, sim, o gabarito tem um fundamento teórico, mas eu fiquei também olhando pra letra B, né? E pensando no efeito disso no ciclo de Krebs. Eu imagino que quando ele fala aqui de atividade mitocondrial, ele está se limitando à cadeia, né, de transportadora de elétrons, fosforilação oxidativa, porque também vi alguns textos que falam sobre, por conta da temperatura, né, o corpo começa a ter que produzir calor, né, então tem a termogenina, tem ali aquele processo de desacoplamento também, aumento da queima, né, de ácidos graxos para produzir calor. Isso poderia insinuar aqui um aumento da atividade mitocondrial em relação à produção de calor. Mas enfim, como eu disse, é uma discussão densa e muito complicada. Questão 26, uma questãozinha de imunologia básica. A pessoa só precisava saber que células B são secretoras de anticorpos, né? Os plasmócitos são os linfócitos B ativos. E os linfócitos T vão estar mais preocupados ali, né? Algumas linhagens de T, com a questão ali da destruição de células infectadas. Então, o T citotóxico, né? Vai estar preocupado ali, então, com a questão da destruição de células. B, anticorpos. T, a citotóxica, destruição de células infectadas. Questão 27 também bem complicada. Quociente respiratório, quantidade de CO2 formado por oxigênio usado. Bom, sobre o quociente respiratório, podemos afirmar que, gabarito letra B, o valor do quociente respiratório das reações de oxidação dos ácidos graxos é menor do que o quociente respiratório para oxidação de carboidratos. Isso aqui a pessoa realmente tem que estudar isso aqui. E embora não seja um tema trivial, a gente pode reduzir ele, genericamente falando, né? Quanto de oxigênio você está usando para produzir determinada quantidade de CO2. Então, se você usar um oxigênio e produz 2 CO2, seu quociente, né, seu QR seria 2. A razão 1 para 1 seria 1. Né? E a razão 2 oxigênios para 1 CO2, 0,5, certo? Isso aqui então seria assim, meio que um parâmetro que eu usei aqui só para desabstrair um pouco essa coisa mais bruta, né? E aí eu vou colocar um link para esses slides aqui na descrição aí. E o que é que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar apenas, acho que o slide 12. Aqui, ó, vai ter, né, base teórica para a relação ali, né, entre calorias, né, e consumo de O2. Tem uma tabelinha aqui, ó. Equivalente calórico, quociente respiratório. Carboidrato, 1. Lipídio, 0,7. Proteína, 0,83. Então, assim, a questão lá, né? Deixa eu voltar lá na questão. Ó, o QR de oxidação de ácidos graxos, pensem aí, lipídios, né? É menor do que o de carboidrato. Vamos lá ver se é assim mesmo. Tá aqui, ó, de acordo com essa tabelinha, certo? Lipídios, aqui a gente pensa os ácidos graxos, né? 0,7. Carboidratos, 1. Enfim, só tô mostrando essa tabelinha realmente para ajudar mesmo assim
Mas o tema é super complexo, tá? E enfim. Porque em algum momento você vai ter que contar nessa coisa aqui dos NADs e PADs, sabe? Quantos desses são utilizados em cada reação para cada uma das moléculas, carboidrato, ácido graxo. E, enfim, eu tô velho demais pra isso aqui. Eu acho que quem quer se aventurar vai fundo. É um tema que exige leitura, exige, né, estudo. Estou apenas apresentando, né, esse universo que é. Aqui, ó, ATP pela fosforilação oxidativa, glicose, 25 NAD, 3 FAD, total 28, consumo de oxigênio, 6, enfim, oxigênio, ATP, né, por oxigênio, 4,6. Sabe, é um negócio bem, realmente, assim, denso. A questão 28 deu pra você a anatomia dos túbulos renais, certo? Então, a anatomia dos rins. É, esses componentes aqui. A ordem correta em que o filtrado glomerular, que parte do glomérulo, certo, passa pelas estruturas do túbulo renal para formar a urina e então ser excretado seria. Aqui a pessoa teria que ter noção, claro, dessa anatomia. A pessoa poderia pensar aqui num tobogã. Eu vou tentar explicar mais ou menos como é que funciona essa coisa do tobogã. Aqui, ó, vai ter linkzinho para esse texto aí na descrição. Confiram. A formação da urina, enfim, corpúsculo renal, os glomérulos vão estar aqui. Então, partindo da filtração, certo? Do glomérulo lá. Temos a cápsula de Bowman, temos aqui um túbulo contorcido proximal que desce, né? Alça de Henle descendente, alça de Henle ascendente. Tá vendo que é meio que um tobogãzinho? Chega aqui, túbulo distal, eventualmente duto coletor. É isso aqui. Pensem nessa coisa aqui, sei lá, uma montanha russa, né? O carrinho vai lá, aí sobe. É isso. Portanto, seria túbulo proximal, não era isso? Tinha túbulo descendente, túbulo ascendente, túbulo distal e duto coletor. Isso eu acho que era a letra B ou C? Letra C, né? 4, 3, 1, 2, 5. Questão 29, hormônios que influenciam na formação da urina, aldosterona sim, né? Vasopressina sim, peptídeo natriurético atrial, sim, bom ler sobre isso, renina. Agora, somatotrofina é o hormônio do crescimento, né? A princípio não tem nenhuma relação ali com a formação de urina. É bom a pessoa ler, né, essa coisa dos hormônios, né, pra pessoa ficar por dentro disso. A questão 30 falou sobre metabolismo anaeróbico. Enfim, durante o exercício físico, né, nossos músculos vão ficando privados de oxigênio, né, com atividade física intensa. Ativa o metabolismo anaeróbico, né, começa a produzir, então, lactato pela fermentação lática. Aumenta, na verdade, a produção, né, em cenário anaeróbico. Esse lactato vai se acumulando no músculo e, eventualmente, tem que ser mandado para o fígado, né, para, através do ciclo de Cori, renovar, enfim, devolver, né, glicose para o organismo. Então tá aqui o esqueminha, né? No músculo, glicose virando lactato através da fermentação lática, o lactato viajando pela corrente sanguínea até o fígado, onde através ali da gliconeogênese vai formar de novo glicose. Então lembrem, lactato, um dos precursores ali da glicose para o ciclo, para a gliconeogênese. E a todo esse processo nós chamamos ciclo de Cori. Textinho para as questões 31 a 33 fala sobre vitaminas, um tema que já foi amplamente mencionado aqui em vídeos anteriores, né? A questão 31 falando sobre vitamina D, que elas são produzidas em células epidérmicas, e uma avitaminose, né, uma deficiência de vitamina D poderia levar à homeostase do cálcio, impactar, né? Afetar a homeostase do cálcio e provocar osteomalácia, que é um problema ali com a mineralização, tá difícil hoje, da matriz óssea. Basicamente é isso. E a 32 basicamente, todas as vitaminas são necessárias para o crescimento e desenvolvimento do organismo, né? E a 33, tocando naquela questão das vitaminas hidrossolúveis, né, ou lipossolúveis, as hidrossolúveis são normalmente encontradas em frutas cítricas, por exemplo, vitamina C, né? Um bom exemplo. Questão 34 é uma daquelas questões para quem tem memória boa, né, que gosta de memorizar, fazer relações, né, memorizar relações. Por exemplo, se alguém me parar na rua e me perguntar, me diz o nome do receptor para calor, ou, enfim, receptor para pressão, eu não sei, sabe? É difícil associar assim na hora, né? Pegar de novo. Dentro de um contexto dá para lembrar. Mas pegando assim aleatoriamente, eu tenho dificuldade com isso. Aqui para essa questão eu usei a estratégia da dor. Porque a dor eu pensei assim, a dor, terminações nervosas, né? Eu vi que na questão nas alternativas tinha a opção terminações nervosas livres. Eu pensei, isso aqui tem que ser dor. E eu queria uma que tivesse na última posição, então eu marquei a letra E e estava correta. Né? Agora, enfim, quem quiser memorizar aí que receptor para frio é Krause, calor, Ruffini, tato, Merkel, pressão, Patini, Pacini, né? Boa sorte, né? Mas por sorte aqui tinha esse calcanhar de Aquiles das terminações nervosas livres. 35, qual o fito-hormônio que tem ali, que interfere, né, na taxa de transpiração vegetal? Ácido abscíssico, né, que atua ali no fechamento dos estômatos, então atua, né, na regulação da transpiração, uma vez que a gente sabe da importância dos estômatos na transpiração vegetal, embora não seja o único local por onde possa haver transpiração. A epiderme, né, também pode haver, tem outros componentes do caule que pode também ter a transpiração, mas os estômatos é o principal local. E a 36, indo ainda nesse sentido também, né? Fala sobre a perda de folhas em ambientes como a caatinga, então um ambiente árido, né? Super quente. E floresta temperada teria como objetivo
relação ali com redução de perda de água, né? Então na caatinga, pensem aí, por exemplo, nas cactáceas, por exemplo, né, que reduziram as folhas a tal ponto de virar um espinho. Aquilo ali é para evitar transpiração e consequente perda de água, né? Então, assim, plantas que perdem as folhas podem ter uma relação aqui com a necessidade de reduzir a perda de água por transpiração. Questões 37 a 39 temos aqui um esqueminha sobre fitocromos, né? Ahn, basicamente, assim, isso aqui está relacionado com aquela coisa do ciclo circadiano nas plantas, né? Plantas de dias longos, plantas de dias curtos. Enfim, esses fitocromos eles absorvem, né, no comprimento do vermelho. Então tem o vermelho longo e um ativa o fitocromo. Então aqui a gente tem o fitocromo, por exemplo, ativado, né? Quando é incidida a luz vermelha nele. E quando você incide sobre ele o vermelho extremo, e aí você tem que pensar lá no espectro eletromagnético, né? Ele fica na forma inativa. Enfim, e eu me lembro que num vídeo passado, não me lembro qual, eu mostrei lá os capítulos 17 e 24 do Thais Zager, que fala especificamente sobre isso aqui. Tem relação ali com a floração, né? Época de florescimento de plantas, quantidade de iluminação que ela recebe. Mas regula outros processos também, né? Germinação de sementes, crescimento do caule. Então, são exemplos de respostas fotomorfogenéticas, aquelas que têm dependência, né, de luz, de certa forma, para acontecer na planta, floração e germinação de sementes, né? Depende ali, em algum sentido, em algum nível, da quantidade de luz que aquela semente ou que aquela planta está recebendo num determinado momento. E ele fez questão de usar na questão ali o termo fotomorfogenético, né, justamente para enfatizar essa relação aqui dos genes, né, que estão associados ali a sendo inativos ou inativados em todo esse processo aqui, que é bem complexo, vou ser bem honesto. Aí a questão 38 diz, em plantas de dias curtos, a planta de dia curto é uma planta que ela precisa de noites longas, certo? Então, assim, um período de iluminação curto e um período de escuro longo. Essa planta, segundo a questão, gabarito letra C, o fotoperíodo crítico normalmente é alto. As plantas de dias curtos, elas precisam receber menos que determinada quantidade de iluminação, de luminosidade, né, para florescer. O fotoperíodo crítico é justamente isso, é a quantidade de luz que a planta precisa receber. É um período crítico, né, que eles falam. Então, de novo, para lembrar, capítulo 17 do Thais Zager, fitocromo, né, especificamente sobre fitocromo, é um capítulo bem enjoado de ler. E o capítulo 24, controle do florescimento, aqui a gente vai falar um pouco mais sobre aquela coisa das plantas de dias longos, plantas de dias curtos. Aqui, ó, fotoperiodismo, monitorando o comprimento do dia, as plantas podem ser classificadas por suas respostas fotoperiódicas. Então a gente vê aqui que o florescimento das plantas de dias longos é estimulado somente quando o comprimento do dia, ou seja, a quantidade o tempo, né, de luz que ela recebe, excede uma certa duração chamada de comprimento crítico do dia. Enquanto que nas plantas de dias curtos, elas requerem um comprimento de dia, uma quantidade de tempo que ela recebe luz, menor que o comprimento crítico do dia, né, dela. Esses tópicos aqui resumem isso. E esses diagramas aqui, essas ilustrações, elas são muito boas para a gente visualizar isso, que, por exemplo, numa planta de dias curtos, se o dia for muito longo, mais longo do que a noite, né? Ou maior do que o comprimento crítico do dia dela, ela não floresce. Se a noite for longa e o dia é curto, né, considerando ali o período crítico, ela vai florescer. Agora, repara que se você tiver um dia curto e uma noite que foi interrompida no meio por um flash de luz, ela não vai florescer. Por quê? Porque aqui ela não teve uma noite longa, ela teve 2 noites curtas, certo? Isso é importante. Enquanto que as plantas de dias longos é exatamente o contrário do que eu falei aqui. Mas repara que na planta de dias longos, a interrupção da noite não interrompe o florescimento dela. Por quê? Porque ela precisa de noites curtas, né? Então ela teve aqui 2 noites curtas, ok. Agora, a coisa fica complicada mesmo é aqui, ó. Porque aqui a gente tá falando da interrupção das noites, né? Mas não mais com qualquer luz. Com luzes em comprimentos de onda específicos, o vermelho e o vermelho distante. Eu devia ter mostrado isso aqui logo no começo, né? Mas o que é vermelho e o que é vermelho distante? Vermelho é essa frequência aqui, de 600 até 700 e pouco, tá? Isso aqui é o vermelho. E o vermelho distante é aquela parte do espectro vermelho ali que já tá quase no infravermelho, tá vendo? Que é de 700 e pouco até 800 e pouco. Então isso aqui é o vermelho, ok? E o vermelho distante, então, é essa frequência mais próxima do infravermelho. Mas ainda é luz visível. O infravermelho não é mais luz visível. O vermelho distante ainda é vermelho, ainda é comprimento de onda visível. E aqui, por exemplo, se você considerar uma planta de dias curtos, se você interromper a noite dela, ela precisa de noites longas, certo? Se você interromper a noite dela com um flash de luz no comprimento do vermelho, ele vai ativar, né, o fitocromo, vai ficar FVE, né, vermelho distante, e vai inibir a floração. Então, assim, o interessante é que se você fizer 2 flashes, um com o vermelho distante e um com o vermelho normal, não inibe. Só se você fizer com o flash de vermelho normal, o vermelho padrão mesmo, isso iria inibir. E o vermelho, a gente sabe o que ele faz, né? Ele ativa o fitocromo e fica FVE, não é isso? Então o FVE ele inibiu a floração da planta de dias curtos. Isso aqui me chamou a atenção, porque
A gente tem aqui uma letra D que diz que o fitocromo FVE, ativado, né, pela luz vermelha, é um inibidor do florescimento. Sim, né, a gente viu lá no livro. E elas, as plantas de dias curtos, necessitam de noites longas, também estaria correto. Então, assim, eu não consigo entender por que a letra D não estaria correta aqui. Isso aqui que me chamou a atenção nessa questão aqui. Questão 39 é uma questão aparentemente bobinha, mas ela deu um nó na minha cabeça. Qual fator não interfere na atividade desses pigmentos fitocromos, né? O gabarito que eles deram foi letra D, posição da planta no ecossistema. Eu fiquei aqui, posição trófica da planta, literalmente a posição física dela no ecossistema. Eu vou ficar devendo também a explicação sobre como que a umidade do ar interfere no funcionamento desses pigmentos, porque eu não consegui encontrar. Se eu encontrar alguma coisa, eu boto na descrição aí, então fiquem atentos. Mas foi uma questão assim, bem assim, me pegou de surpresa. Questão 40 sobre grupos prostéticos de proteínas. Grupo prostético é qualquer alimento ali que possa servir como um cofator para o funcionamento de uma proteína. Então, por exemplo, podem ser metais, por exemplo, o zinco, né? A biotina é uma vitamina, vitaminas podem também ser cofatores, que, enfim, eles não apenas necessariamente auxiliam a proteína, como eles podem ser indissociáveis, né? Eles podem ser fundamentais, ah, imprescindíveis para o funcionamento de uma determinada proteína. Podemos ter lipídios como grupo prostéticos. Agora, aqui, o grupo M, certamente. A cisteína, então, seria aqui um aminoácido que não entraria nesse grupo nessa possibilidade, né, de grupos prostéticos. Então, aqui um quadrinho do Leninger para ajudar. Aqui, ó, lipoproteínas, né, classe. Grupos prostéticos, lipídios, carboidratos, fosfatos, né, grupos fosfato, M, né, na hemoglobina, flavina, nucleotídeos, aquele famoso FAD, né, e proteínas, né, que tem ali algum componente metálico, dentre eles ferro, zinco, cálcio, molibdênio. Isso aqui então são possibilidades de classe de grupos prostéticos. E aqui, antes que alguém pergunte, né, aqui a biotina servindo como um cofator para a função aqui da piruvato carboxilase, que carboxila piruvato, né, formando oxalacetato, só para mostrar aqui a biotina como um cofator, um grupo prostético. Questão 41, se você é vegano, você vai querer um leite, né, que não tenha nada de produto de origem animal, certo? Então você vai querer um leite feito ali à base apenas de produtos de origem vegetal. Esse leite não pode conter colesterol nem lactose. Questão 42 teve aqui uma imagem, né? Um texto descrevendo moléculas que se agrupam para formar organoides citoplasmáticos, comuns a todos os seres vivos, podendo ser utilizados ali em estudos para revelar grau de parentesco e história evolutiva. Isso aqui está com carinha de ribossomo, né? Então, isso aqui é um RNA ribossômico. Questão 43 mostra aqui chaves e fechaduras, né? Falando aqui sobre a atividade de especificidade, né? Da relação enzima-substrato. Lembrando que o modelo chave-fechadura é um modelo arcaico, já não é mais utilizado, ele foi substituído pelo modelo de encaixe induzido, que é mais realista, né, em relação ali à especificidade de enzimas e substrato. E aqui o que a questão estava querendo pontuar é que desnaturação de enzimas não significa mudança estrutural nela, no sentido de mudança ali de aminoácidos. Suponho que foi isso que eles quiseram dizer, né? E ela pode ser reversível, ela não é irreversível. Em alguns casos, né, ela pode ser revertida. Nem todas as vezes. Por exemplo, se você. As desnaturações de enzimas por temperatura geralmente são irreversíveis, por exemplo, né, no ovo, etc. Mas naqueles casos que você apenas rompe as interações entre aminoácidos, elas podem se reverter, né, e voltar para o estado ativo. A questão 44 aqui é uma figurinha mostrando uma forma de você representar, né, esquematicamente a contração muscular. Então, os dedos ali, significando ali, né, a actina e a miosina, um rolando sobre o outro, né, deslizando sobre o outro, melhor dizendo. E a pessoa poderia, claro, tem que ir no livro, né, de histologia para ver o que cada componente aqui significa. Nesse caso aqui, os cotovelos da pessoa seriam ali as duas linhas de Z que delimitam o sarcômero. Por exemplo, no capítulo sobre tecido muscular no Junqueira, a gente tem aqui essa imagem, ó. Aqui temos um sarcômero, certo? E os componentes dele. Temos aqui banda A, banda H, banda I, e temos aqui duas linhas Z delimitando a unidade do sarcômero, certo? Aqui um esqueminha mais colorido e bonito, né? Aquela mesma coisa que a gente viu lá, só que agora visível, né? Aqui as duas linhas Z delimitando a unidade do sarcômero. E aqui embaixo na ampliação a gente consegue ver, né, a posição dos filamentos de actina, miosina aqui, que é onde vai estar acontecendo, né, o deslizamento e eventualmente a contração da fibra muscular. Aqui para a questão 45 tinha essa curva aqui de ponto de compensação fótico, né, que a gente já está acostumado a estudar. Aqui na região aqui do 2, a planta está respirando mais do que produzindo, então ela respira, né, ela consome mais açúcar do que ela está produzindo por fotossíntese. No 3, ela está produzindo por fotossíntese exatamente o que ela está consumindo, em termos de açúcar, né, por respiração. E no 4, ela está produzindo mais do que ela está consumindo, certo? Então, aqui a gente pode dizer que no ponto 2, a planta consome mais oxigênio do que aquele produzido na sua fotossíntese. Ou seja, na respiração aeróbica, né, para produção de energia, ATP, ela vai estar consumindo muito oxigênio e ela não vai estar produzindo tanto oxigênio pela fotossíntese, né, que libera oxigênio. Basicamente é isso. Questão 46, temos aqui a recombinação homóloga ou crossing over, que a gente está acostumado a estudar, né?
Bom, relativo a esse fenômeno, escolha a alternativa que possui menos vínculo com ele. Aqui, o gabarito seria a letra C, principal causa de câncer. E por que eu acho que eles colocaram aqui menos vínculo? Existem diversos estudos aí que apontam que a recombinação homóloga pode ter relação ali com surgimento de cânceres em algumas situações específicas. Talvez essa questão aqui tenha sido feita originalmente, né, colocando como se o crossover não tivesse relação com o câncer, e depois eles mudaram, colocaram menos vínculo. Não sei, são possibilidades, né? Mas basicamente tá correto o gabarito. Realmente assim, mas existe essa relação. Eu gostei que a letra D falou envolve principalmente cromátides homólogas. Recombinação homóloga, crossing over, né? É com cromátides homólogas, né? Se não for homólogas, vai ser translocação, alguma coisa assim. Não sei, achei estranho isso aqui, mas. Ah, eu lembrei de uma coisa aqui. Às vezes pode acontecer com sequências muito parecidas em cromossomos não homólogos. Eu acho que tem alguma coisa assim. De qualquer forma, eu acho que eu chamaria isso de translocação e não de recombinação homóloga ou crossing over. Enfim, para a questão 47, temos aqui uma imagem de um ATP, adenosina trifosfato, uma molécula que contém alta energia, né? Então, pela quebra desses fosfatos, você pode liberar energia, que pode ser utilizada em algumas reações. Bom, qual dos eventos abaixo não exige que a célula gaste ATP, né? Gaste energia? Osmose, né? Que é um transporte ali passivo, né? Por gradiente, não exige gasto de ATP. Questão 48, temos aqui um corte transversal de uma estrutura, que pode ser um cílio presente ali no tecido epitelial, né? Esse que era o gabarito. Prestem atenção nesses pares de microtúbulos aqui, 9 pares de microtúbulos e um par central, porque eu vou mostrar uma imagem agora só para vocês ficarem com isso na cabeça. Então aqui nós temos uma lâmina com um epitélio pseudoestratificado da região da traqueia. Se vocês tiverem muito boa vontade, vocês vão ver aqui cílios, né? Ele é um epitélio ciliado. E aqui especificamente, né, a estrutura transversal aqui dos cílios, aqueles pares de microtúbulos que eu apontei lá e falei para observar, tá aqui, ó. A questão 49 é uma questão de geometria. Ela tem algumas implicações para a biologia, por isso que eu tolero a presença dela na prova, porque realmente, né, as células elas têm um limite de tamanho possível para elas. Se as células crescessem muito por conta da razão volume, área de superfície, o volume aumentar muito mais rápido, se a célula crescesse a partir de um determinado ponto, o volume estaria muito grande para a área de superfície possível para ela, e isso teria efeitos, lógico, né, em toda a bioquímica, né, da célula. Portanto, comparada a uma célula pequena, uma célula grande vai ter menor área superficial por unidade de volume. O volume vai aumentar, né, conforme você aumenta o tamanho da célula, mas a área de superfície também aumenta, mas aumenta desproporcionalmente ao volume. Vou colocar um link para esse textinho aqui na descrição. Cell size, né, o tamanho da célula, problemas com as escalas. Usem essa tabelinha aqui para treinar isso, né, para vocês verem como que o volume aumenta muito mais rápido, né, e muito mais intensamente do que a área de superfície e isso teria implicações fisiológicas para a célula. Questão 50 é um tema que a gente também viu aí num vídeo recentemente, né? Aquela relação ali, né? Retículo rugoso, retículo liso, Golgi, né? O tráfego das membranas. E aqui ela está falando sobre o lisossomo, né? E basicamente aqui é o seguinte, o conteúdo dos lisossomos e a membrana também é formado por moléculas que envolveram na sua síntese direta ou indiretamente o núcleo, por causa do DNA, né? E da maquinária, enfim, do RNA mensageiro e tudo mais, ergastoplasma, retículo rugoso, e o complexo Golgiense. Tá tudo dentro daquela lógica lá, né? Daquele tráfego de vesículas, produção de proteínas, glicoproteínas, processamento de proteínas, enfim. Bom, para quem tá caindo de paraquedas aqui, recomendo assistir os vídeos anteriores, né? Pra não ficar repetindo os conteúdos aqui. Eu acabo muitas vezes apenas dizendo, já falei sobre isso no vídeo passado. Capítulo 13 do Albert, né? Tráfego intracelular de vesículas. Vai ter um ponto aqui que ele vai falar sobre o tráfego, né? De produtos para os lisossomos, né? Super importante isso aqui. E a questão 51, apenas para falar sobre os tipos de meiose, né? Temos meiose zigótica, né? No ciclo aplobionte-aplonte, lá nos fungos, por exemplo, né? Temos meiose gamética, né? No ciclo aplobionte de Plonte, né? Que é o nosso. E temos meiose espórica, na formação de esporos, né? No ciclo diplobionte ou alternância de gerações. Típico de plantas, né? Texto para as questões 52 a 54 vai falar sobre a técnica CRISPR. E eu aprendi a pronunciar CRISPR. Bom, pelo menos de acordo com esse site, né? Pronuncia CRISPR, então é assim mesmo. Bom, de acordo com o texto aqui, é uma técnica, né, que permite que os cientistas modifiquem genomas com precisão, eficiência e flexibilidade. Interessante, né? Bom, ela já foi utilizada para criar macacos com mutações programadas e evitar a infecção por HIV, o que é muito interessante. Bom, o texto prossegue, é um texto longo, né? Prossegue falando um pouco mais sobre a técnica, né? Fala um pouco, na verdade, originalmente ela é um mecanismo de defesa em procariontes, né? Que os cientistas se inspiraram e acabaram descobrindo como manipulá-lo para fazer, né, essas edições genômicas super interessantes. Bom, a questão 52 pergunta: enzimas que cortam o DNA em segmentos específicos, as famosas enzimas de restrição, endonucleases de restrição, né? São utilizadas há décadas. Um exemplo de produto biotecnológico obtido a partir do uso delas, a gente pode pensar aqui em insulina recombinante, né?
Uma das grandes conquistas da biotecnologia. Bom, Vimy Pão a gente pode pensar aqui em fermentação, né? Alcoólica. Ovelha Dolly é uma clonagem, não tem nada a ver com aquilo. Frutos patenocárpicos eu não tenho ideia do que dizer sobre eles, mas certamente não. Bom, talvez seleção artificial, não sei. Vou deixar por alto aí, né? Vamos, enfim. Seria uma discussão interessante. Bom, sobre a possibilidade da edição de genomas de embriões, né, para eliminar doenças congênitas, né, doenças que têm origem hereditária. Bom, a eliminação de genes relacionados a doenças hereditárias traz como consequência, por incrível que pareça, né, a diminuição da variabilidade genética da espécie, o que nesse caso não necessariamente seria uma coisa ruim, porque a gente estaria, enfim, né, aumentando o fitness dos indivíduos. Mas enfim, é o que é, né? A gente estaria artificialmente retirando cópias de genes da população humana. Mas enfim, a gente não ficaria preocupado com isso porque são genes que levam ali a doenças, né? Mas seria interessante discutir as implicações evolutivas disso. Não vou entrar nisso não, mas seria interessante. 54, sequências palindrômicas, aquelas que se você ler de 5 linhas para 3 linhas, de 3 linhas para 5 linhas, é a mesma coisa, letra A, T, 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 A. Texto para as questões 55 e 56 vai falar sobre plasma sanguíneo, especificamente sobre a eletroforese sérica, né, do soro do plasma sanguíneo, melhor dizendo. E essa eletroforese revelando ali, né, as concentrações das principais proteínas presentes no plasma sanguíneo. Numa eletroforese de plasma típica, né, você vai encontrar isso aqui. Você vai encontrar uma, uma alta concentração de albumina, né, que é a proteína mais abundante do plasma, e alfa, beta e gama globulinas, né, que vão estar presentes ali também em concentrações a depender de algum possível evento de infecção que esteja acontecendo. Alguma delas pode ter um pico monoclonal, etc. Bom, e como eu mostrei, né, em condições normais são separadas 5 bandas nesse soro, né, albumina, alfa-globulina, enfim, 2 bandas ali de alfa-globulinas, né, beta-globulina e gama-globulina. E esse tema é um tema super complexo e a questão 55 ela era super difícil, porque a pessoa realmente tinha que saber do que estava falando. Bom, aqui a gente tem que correlacionar essas letras aqui com esses números aqui, né? Uma possível resposta, né, de uma determinada dessas bandas aqui, dessas proteínas, né? Então, por exemplo, letra A, composta por imunoglobulinas predominantemente a IgG. Isso aqui a pessoa teria que saber que isso aqui é gama-globulina, entendeu? Então daqui a pessoa já poderia determinar o seguinte: A5, tá? Se soubesse isso, claro, né? B, é a proteína mais abundante do plasma. Isso aqui é a albumina. Acho que isso aqui era a mais facilzinha da pessoa saber, né? Produzida no fígado, né? É a proteína mais abundante do plasma sanguíneo. Então A5, B1, né? A C, ela fala aqui sobre hemopexina, transferrina, complemento. Aqui é super específico mesmo. Mas olha só por saber que a A era 5, a única alternativa que tinha A5 era a letra C. Então a pessoa já poderia, né, marcar aqui à vontade. Se a pessoa tivesse matado a B também, né, a albumina também, a C seria a única alternativa viável. Bom, foi a única forma que eu vi, assim, mais fácil, né, que talvez alguém soubesse resolver isso aqui, mas vê que tinha que saber o conceito. E a questão 56 é um tipo de questão para saber se a pessoa está prestando atenção nas imagens da prova, né? Se a pessoa está lendo tudo mesmo, se a pessoa está lendo a legenda da imagem, né? Porque a resposta para essa questão aqui estava na legenda da imagem. Isso aqui é um quadro de hipoalbuminemia e um pico monoclonal, certo? O pico monoclonal geralmente é essa curva assim mais acentuada, né? De gama-globulinas. E, literalmente a letra E, hipoalbuminemia e infecção crônica devido a pico monoclonal de gama-globulina. Se a pessoa tivesse lido a legenda, a pessoa saberia responder a pergunta. Acredito que quem errou essa questão aqui e depois viu, né, a resolução deve ter ficado em depressão, deve estar em depressão até hoje. Claro que mesmo lendo a legenda, a pessoa ainda teria que saber que essa letrinha aqui é o gama, né? Do alfabeto grego. Então a pessoa poderia, por exemplo, ficar em dúvida entre beta e gama, por isso estuda em alfabeto grego. Vê que a gente está na 12ª edição da OBB e o nível de especificidade das questões já chegou num ponto que eu estou aqui mostrando o alfabeto grego, e isso aqui realmente é relevante para a resolução da questão. Olha que absurdo, né? Imagina o que vem nas próximas edições. Bom, o que eu considero que a pessoa tem que realmente lembrar aqui? Alfa, beta, gama, delta, o pi, né, o pi, e ômega. São as que mais geralmente podem aparecer. Então memorize esses símbolos. As outras são mais raras, né? Geralmente vão estar mais relacionadas ali com aquelas álgebras, aquelas equações mais complexas. Na biologia, pouco disso vai aparecer. Epsilon, talvez, não sei. Mas enfim, essas que eu citei aí são as mais recorrentes. E eu vou colocar um link na descrição aí para essa aula aqui, da USP, do curso de veterinária, com a professora Viviane Gomes, que ela vai falar especificamente sobre isso. É uma aula de 1h30, 1h40, então assim, é uma aula muito longa. Eu assisti ela assim, eu pulava. Quando eu via que a coisa estava ficando muito veterinária, né? Eu pulava e ia pro ponto que ela estava falando mais sobre aquela coisa lá da eletroforese do soro. E ela fala tudo sobre aquilo aqui. É uma aula muito boa sobre aquele tema lá. Inclusive, se você quer virar veterinário um dia, quer fazer o curso de veterinária, você já vai estar aqui assistindo uma aula, né, do curso de veterinária na USP, que, enfim, é uma aula, né, muito boa. Texto para as questões 57 e 58, proteínas receptores de membrana, né, proteínas receptoras de membrana. Tem aqui uma imagem em super alta resolução, né,
com diferentes tipos de receptores, né? Possíveis efeitos intracelulares. E as próximas questões vão trabalhar em cima justamente dessa imagem. A 57 vai querer saber qual desse aqui, né? Cada tipo de receptor, né? A pessoa tem que dar o nome dele. E a 58 quer saber exemplos, né, de receptores desse tipo. Então, um tipo genérico, né, de receptor e, eventualmente, exemplos, né, específicos do receptor. Eu vou resolver essa questão aqui mostrando no slide logo. Ó, nesse slide aqui eu vou colocar um link para ele na descrição. Introdução à Química Medicinal, professor Gustavo Poza Silveira. Vejam como que tem conteúdo, né, material na internet aí disponível, tudo gratuito. Ó, isso aqui, canal iônico disparado por ligante. B, receptor acoplado à proteína G. C, receptor ligado a enzimas. D, receptor intracelular. Esse daqui já tem um exemplo. Canal iônico disparado por ligante, receptor colinérgico nicotínico, certo? Esse aqui, da proteína G, adrenoreceptores. Esse aqui, ligados à enzima, receptores de insulina. D, intracelulares, receptores de hormônios esteroides, por exemplo, estrogênio, testosterona. No próximo slide, a imagem que ele usou fala mais detalhadamente, né, sobre o modo de ação desses receptores, né, as fosforilações que acontecem, enfim. Então, a resolução a gente já viu lá no slide, né? A 57 era a letra D. Vocês podem conferir. E a 58, de acordo com o gabarito aqui, letra E. Confiram lá no slide, né, e vejam que está certinho. Para as questões 59 a 65 tem aqui essa figura, lembrando que esse vídeo vai só até a questão 60, então é possível que no próximo vídeo eu mostre essa figura de novo para a gente poder continuar, né, a partir da questão 61. E aqui a figura, né, um ciclo circadiano, né, escuro, claro, 18 horas, né, a partir do período noturno, a secreção de melatonina começa aqui, né, entre 18 horas e meia-noite, né, ali por volta das 10 horas, não sei, não vou bater nenhum martelo aqui não. Ali, né, depois das 6 da manhã aqui, ó, secreção de cortisol. Tudo isso aqui, então, está representado nessa figura, que é um relógio, né? Então, especificamente sobre a melatonina, ela começa aqui por volta do que seria as 10 horas nesse relógio, né? E para mais ou menos aqui por volta das 4 da manhã nesse relógio aqui. Tô falando assim do relógio, né? Ponteiro, relógio analógico. Bom, questão 59. Uma pessoa fisiologicamente normal produz maiores quantidades de melatonina. O gabarito que eles colocaram é na infância. Eu tenho um artigo, eu vou colocar o link para ele na descrição, que diz que, na verdade, crianças e adultos produzem a mesma quantidade de melatonina, mas como o corpo do adulto é maior, proporcionalmente ele vai ter menos melatonina circulante. Enfim, eu vou colocar o link para o texto na descrição, quem quiser ler. Mas, então, eu acho que esse gabarito aqui estaria incorreto. 60. O aumento do hormônio melatonina não está diretamente associado. Essa questão aqui é o seguinte, não é difícil, no Google mesmo, pesquisa aí melatonina anti-inflamatória, melatonina antioxidante, melatonina sistema imunológico, só pesquisa isso no Google e você vai ver o caminhão de artigos que vão aparecer sobre isso. A ação cronobiótica é óbvia, né, acho que é meio assim, é um pressuposto, né. Agora, a glicogenólise, a gente teria que inferir aqui que não tem uma relação direta entre a melatonina e a glicogenólise. Eu não tenho condição de discutir esse assunto, mas eu tenho um artigo aqui, Melatonina, Energia, Metabolismo e Obesidade, falando um pouco sobre a relação da melatonina e processos metabólicos energéticos, né? Ela fala um pouco sobre a melatonina como um cronobiótico, né? Responsável ali por regulação de processos metabólicos, né? Dentre eles, um deles estaria ali em relação à fase de descanso, né? Que é justamente a fase que a melatonina está mais ativa. Dentro disso entraria a glicogenólise. Então tem uma imagenzinha aqui com a melatonina, né? Em dois cenários, né? O cenário awake, né? Que é acordado, né? Onde a pessoa está se alimentando. E num cenário ali de descanso, né? Do sleep, de dormir, quando a pessoa está em jejum. E ali a glicogenólise sendo ativada. Eu não sei o que fazer com isso, confesso. Tô só mostrando realmente assim, por mostrar. Mas é interessante, né? Trazer essa literatura pra gente também criticar um pouco os gabaritos. Mas, de novo, eu não tenho autoridade para falar sobre isso aqui. Bom, concluindo, melatonina é um cronobiótico poderoso, influenciando, dentre outras coisas, o ciclo circadiano de distribuição de processos metabólicos, né, sincronizando atividades, etc. O estabelecimento de um balanço, né, de um equilíbrio energético adequado, regulando o flow, né, o fluxo de energia, etc. Basicamente, assim, as taxas de reserva e de gasto de energia, né, ativando o tecido adiposo marrom. Super complexo isso aqui. Então, na dúvida, aceitem um gabarito, né? Mas, ok. Bom, no próximo vídeo, então, a gente vê qual dos animais pode sofrer mais alteração no seu ciclo ritmo circadiano ao longo de um ano. Será que é o gambá, o jacaré, o tucano, o urso polar? No próximo vídeo, a gente continua essa prova, então. Até lá.